A gente traz mais informação exclusiva para você. Olha, eu conversei com o Fábio Chiochetti, que é o presidente do Conselho de Ética, para entender. Presidente, depois do que aconteceu ontem com o Glauber Braga, como é que está o ambiente no Conselho de Ética para a punição daqueles bolsonaristas que sentaram também na cadeira do presidente Hugo Motta ali em setembro? Acho que foi isso. Ele me disse, sim, teve influência sobre o colegiado. A gente deve ver, portanto, uma maioria decidindo pela suspensão desses deputados. O processo agora está assim, tá? O Conselho de Ética hoje, eu vou puxar para vocês, está aqui comigo. O Conselho de Ética hoje vai ouvir ainda testemunhas, né? Antes de votar a suspensão, vai ouvir deputados. São 10 deputados arrolados como testemunhas, que precisam falar lá no Conselho de Ética. Depois disso, tem a oitiva com os deputados implicados, são eles, o Van Hatten, o Marcos Polon e o Zé Trovão. Todos eles com a indicação de serem temporariamente afastados dos respectivos mandatos. Van Hatten e o Zé Trovão suspensos por 30 dias e o Polon com afastamento de 3 meses. Esse processo está correndo lá desde o dia 7 de outubro. Aí me disse o Fábio Chiochetti, o esforço dele vai ser para acabar isso esse ano ainda, tá? Então, amanhã ou terça-feira da próxima semana, dependendo aí do quão alongado será esse depoimento hoje, esse agrupamento de depoimentos, ele já quer votar o relatório. Me fez essa avaliação, que depois do que aconteceu ontem, há um sentimento de que a casa precisa dar uma resposta para o motim bolsonarista e que, portanto, há na avaliação dele hoje uma maioria tendendo a aprovar um parecer que deve vir pela punição e não pelo arquivamento em relação a esses 3 deputados que participaram da ocupação da mesa diretora em setembro. Ali, no voto do colegiado, é maioria simples e a tendência é, portanto, a gente já adiantando aqui o que deve acontecer, o Conselho de Ética votar pela suspensão do mandato desses deputados, tendo esse fôlego depois da ocupação da mesa ontem pelo Glauber Braga, mais do que isso, pela forma como ele foi retirado à força da cadeira da presidência. E o Hugo Motta foi bem cobrado por isso, porque se falou que ele teve 2 pesos e 2 medidas. Quando houve aquela tentativa do Zé Trovão, Marcel Van Hatten, todos eles de impedir ele de sentar na cadeira, ele não chamou a Polícia Legislativa, ele simplesmente ficou esperando que saíssem da cadeira. E ontem não, ele colocou a Polícia Legislativa para retirar o Glauber Braga. O Glauber Braga está certo? Não está certo. Ele não deveria estar sentado lá. O que ele fez foi tentar obstruir uma sessão. Mas a partir do momento que você tem a possibilidade de cassação de Glauber Braga, é preciso que os demais processos também sejam julgados para que não pareça que o Hugo Motta beneficiou um lado e prejudicou o outro. Por isso que é importante que haja uma conclusão desse processo com a suspensão. Essas são as imagens da retirada de Glauber Braga ontem da cadeira do presidente e ele foi praticamente, levou um mata-leão dos seguranças da Polícia Legislativa. E se fosse apenas isso ainda, mas os próprios integrantes da Polícia Legislativa agrediram jornalistas que não tinham absolutamente nada a ver com isso. Teve jornalista que levou um soco no estômago, mulher. Teve uma outra que teve o cabelo puxado. Teve um câmera que fez um boletim de ocorrência da Rede Record contra a Câmara dos Deputados por agressão. Foi um espetáculo da barbárie, o que a gente viu. E não dá para tratar assim a imprensa, que não tem absolutamente nada a ver com isso, que estava querendo cobrir algo que acontece dentro do plenário da Câmara dos Deputados. E o que se espera, e a gente já falou aqui, é que o Hugo Motta se desculpe pelo que aconteceu com a imprensa ontem, ali no Salão Verde da Câmara dos Deputados. Ele fez um pronunciamento, se comprometeu a levar adiante essa investigação, entender o que foi que aconteceu, mas não está claro ainda. Primeiro, a Polícia Legislativa agiu ou não a revelia. Isso é grave também, isso aconteceu de forma deliberada. Muita gente ali diz não. Até o próprio policial que agrediu esses jornalistas, mulheres sobretudo, saiu dizendo que foi a mando do presidente da Câmara
a retirada dos jornalistas, mas que a forma como ele se portou foi responsabilidade total dele. Então, precisa ser cobrado por isso. O que os jornalistas estão cobrando até aqui no grupo da Câmara dos Deputados é que o presidente venha a público esclarecer isso numa coletiva de imprensa. Até então foi feito um pronunciamento que não dá direito ao jornalista, a esses jornalistas, de entenderem exatamente o que aconteceu. É muito mais grave quando a gente traz os relatos de mulheres jornalistas, deputadas mulheres que foram agredidas pela Polícia Legislativa. Então precisa ficar melhor esclarecido por parte da cúpula da Câmara quem deliberou sobre essa forma truculenta com que a Polícia Legislativa reagiu. Se não foi mesmo o presidente da Câmara, se não foi essa a designação, agir dessa forma, uma coisa é você retirar, outra coisa é você agredir, atacar e bater numa pessoa, né? E não, se não foi essa deliberação de cima, do alto comando da Câmara dos Deputados, isso precisa ficar esclarecido, e essas pessoas que participaram desses ataques, esses policiais, precisam ser punidos de alguma forma. É isso que se espera. Só trazendo um adendo à minha informação, Uribe, porque a coisa não para no Conselho de Ética. Pode ainda se estender, tem a votação do relatório, mas há ainda a possibilidade de os deputados punidos recorrerem à Comissão de Constituição e Justiça ou à presidência da Câmara dos Deputados. Por isso que, quando cai no Conselho de Ética, não se espera um desfecho breve. As pessoas acreditam que as pessoas costumam dizer, né, que começa ali no Conselho de Ética, ninguém sabe como termina, porque o rito é muito burocrático para a punição desses parlamentares. Alguma resposta a gente entende que o Conselho e a Câmara, deputados que fazem parte do colegiado, querem dar depois dessas cenas deploráveis que a gente viu ontem. Então, há uma tendência de se acelerar a votação do parecer do relatório a respeito da punição, pelo menos desses 3 deputados que estão com a iminência de uma suspensão de 30 dias a 3 meses fora do mandato.